Muito bem, amigos, amigas do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma live, mais uma entrevista do nosso podcast Mesa de Debates, né? E vamos que vamos continuando, né, e com os debates, com as nossas conversas, né, com as nossas discussões, polêmicas em torno aí da luta dos trabalhadores e dos setores mais populares aí da sociedade. E no dia de hoje eu estou aqui com o Edmar, ele que é aí do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, né? Vamos trocar uma palavrinha aqui com ele sobre a luta da categoria, né? E o sindicato de modo geral. E então, sem muita demora, sem muita delonga, tudo bem, Edmar? Antes da gente começar, por favor, fale aí um pouquinho de você. Obrigado a todos vocês que nos ouvem. Uma ótima noite. Nós estamos no Sul Fluminense, um sindicato dos metalúrgicos, de onde tivemos uma eleição acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público e também pelos trabalhadores e trabalhadoras da nossa região. É um sindicato hoje tido como uma grande potência no nosso país. Perdemos apenas para o sindicato da Grande ABC, mas temos grandes empresas da nossa base, como CSN, Volkswagen, Nissan, ArcelorMittal, e outras empresas, né, que vêm aí compondo a nossa base. É uma base bem extensa, com uma quantidade de trabalhadores e trabalhadoras, numa base de aproximadamente 65 mil trabalhadores, e a gente vem se empenhando com uma dedicação em todos os sentidos para representar o trabalhador com muita dignidade, com muita transparência e com muita determinação. Sindicato esse que vem construindo uma grande história. Nós estamos há 8 meses à frente do sindicato. Até o presente, é importante aqui destacar, Guilherme, que nós não tivemos nenhum acordo coletivo abaixo do INPC. Todos eles traz ganho para a categoria. Isso, para nós, é motivo de orgulho, uma vez que o histórico, principalmente da nossa região, ele não tinha um histórico muito gratificante para traduzir o anseio do trabalhador e da trabalhadora. Então, nós estamos nessa batalha diária para representar os trabalhadores e trabalhadoras, ao qual nós chamamos de homens e mulheres de aço, de toda a região do Sul Fluminense. E é uma honra para nós estarmos participando, estarmos aí também trocando informação com todos vocês que nos ouvem. O nosso abraço, nossa ótima noite, e vamos permanecer juntos, trocando informações e aprendendo uns com os outros. Desde já, muito obrigado. É uma honra estar com vocês. Maravilha, Edmar. Edmar, você já adiantou algumas discussões, né, algumas conversas, né, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né, primeiramente, da questão do sindicato. Como que foi o processo eleitoral, né, nessas eleições aí que vocês ganharam o sindicato? Pois bem, nós tivemos 3 eleições consecutivas canceladas pela Justiça. As eleições de 2010, 2014 e 2018. Elas foram canceladas na Justiça, uma vez que
o sindicato ele fazia todo o trâmite das eleições e ele mesmo é que fazia a fiscalização. Então, ou seja, o galinheiro ficava sob o controle do lobo. Com essa suspensão da justiça, com o cancelamento dessas eleições, nós sugerimos à justiça que fizesse um comitê para tocar essa eleição. A justiça, assim, entendeu que seria plausível e solicitou às centrais, as maiores centrais, que fizesse, então, um grupo para acompanhar e tocar todo o processo de eleição do Sindicato dos Metalúrgicos. Nós tivemos, então, as 5 centrais que formou essa delegação. Foi feito, então, todo o trabalho para esse processo eleitoral que teve o acompanhamento e fiscalização do Ministério Público. E vejam bem, Guilherme, depois de todo o processo eleitoral, foram seguidos os trâmites e a Justiça, então, concedeu esse processo eleitoral, na qual nós tivemos praticamente 5 vezes mais votos do que o segundo colocado. Foi uma avalanche de votos para que o nosso grupo representasse os trabalhadores e as trabalhadoras da região do Sul Fluminense. Bem, com esse processo eleitoral findando, iniciou-se, então, uma batalha judicial, uma vez que a equipe que tinha perdido o sindicato, de forma muito gratificante para nós, embora tendo pouquíssimos votos, eles recusavam a aceitar o voto do trabalhador. Eles ficaram por aproximadamente quase que 30 anos no sindicato. O trabalhador teve perdas e mais perdas consecutivas, e eles se recusando a aceitar, então, a decisão do trabalhador e trabalhador. Bem, no dia 13 de dezembro de 2022, nós conseguimos, através da Justiça, tomar posse no sindicato. E vejam vocês, nós não tivemos transição, eles simplesmente deixaram a chave na mão dos funcionários e até o presente momento nenhum deles apareceram para uma transição, para um diálogo. E sumiram com muitos documentos, principalmente documentos de prestação de contas, documentações que eram importantes para a nossa diretoria. Eles, então, deram fim nesses materiais. E nós estamos à frente do sindicato, sem essa transição, sem essa trâmite legais, né, que seria louvável para todos nós. Então, nós estamos nessa luta que não tem sido nada fácil. Perfeito. E Edmar, frente a essa situação toda bastante complicada aí que você citou, né? A gente precisa conversar um pouco sobre a burocratização do sindicato, né? A pergunta que fica a quem serve, né? Quem sai favorecido nessa situação toda, né? Que o sindicato, né, com todos os seus problemas e isso tudo acaba enfraquecendo a entidade sindical. Quem que fica favorecido nessa situação toda? Isso que é importante, Guilherme, essa sua colocação, uma vez que a diretoria anterior, ela favoreceu demais para as empresas. O trabalhador, ele acumulou perdas e mais perdas. E depois de mais de 30 anos, o sindicato agora ele volta para a mão do trabalhador e da trabalhadora. Um momento histórico na região do Sul Fluminense, onde agora o trabalhador ele pode ter o sindicato como a casa do trabalhador.
Eles vêm trazendo para nós inúmeras solicitações. Nós estamos prontamente dispostos a atender o trabalhador e a trabalhadora. Estamos trabalhando dia e noite e dia. Para se ter uma ideia, ainda estou dentro do sindicato. Estamos em reunião. Eu deixei a equipe ali em reunião para vir fazer a live contigo. Mas nós não temos medido esforços para que o trabalhador consiga recuperar um pouco das perdas, que não foram poucas. A própria legislação, ela já trouxe inúmeras perdas para os trabalhadores. E agora, com a diretoria anterior, acumulou-se mais perdas. Nós agora estamos à frente de um trabalho tentando resgatar a dignidade, melhores condições de vida e melhores condições de trabalho para a nossa categoria. E quais foram os grupos que compuseram essa chapa que foi vitoriosa? Bem, nós contamos com o apoio da CTB, que é Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e tivemos o apoio também da CSP com Lutas, que é Central Sindical Popular. Essas duas centrais estão conosco nessa luta, que nós estamos devolvendo a nossa categoria aos homens e mulheres de aço do Sul Fluminense, o seu sindicato, após aproximadamente 30 anos com um acúmulo de perdas muito significativa para os trabalhadores. Eles agora já estão mais contentes, já vêm participando do sindicato, participando da nossa luta e do nosso trabalho, uma vez que agora ele tem vez e ele tem voz. É isso aí. E Edmar, e você faz parte de de algumas dessas centrais sindicais que você citou? O nosso trabalho, Guilherme, ele ainda não está concluído com relação às centrais. O que nós assumimos lá atrás? Que nós traríamos uma total paridade entre as duas centrais e que as centrais estariam juntas nesse trabalho em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Sul Fluminense. Então, nós temos esse trabalho, que é um compromisso nosso de campanha, que a direção do sindicato, com o apoio e com afinco, dedicação total dessas duas centrais, que é o que vem acontecendo aqui no Sul Fluminense. Entendi. Então vamos aí continuar a nossa entrevista, né? E Edmar, quais são as reivindicações, né, da categoria nesse último período? Você citou aí o aumento, os acordos aí de salário aí, né? Os acordos salariais. Quais são as outras reivindicações aí que a categoria tem? Bem, nós tivemos bastante reivindicações. Nós estamos lidando com algumas empresas que não são muito fáceis. Para vocês terem ideia, nós estamos há 8 meses na direção do sindicato. E até o presente, a maioria da diretoria não foi liberada. A CSN, como exemplo, que é a maior empresa, a Companhia Siderúrgica Nacional, até o presente momento, ela não liberou nenhum dos nossos diretores. Ela vem fazendo atitudes antissindicais e não tem colaborado para o bom trabalho da nossa diretoria. Ela faz com que nós tenhamos uma dupla função, dificultando por demais o nosso trabalho. Nós solicitamos a liberação desde dezembro, e ela fica aí postergando, e tivemos que colocar também na justiça
e estamos aguardando a decisão de liberação ou da empresa ou da justiça para que nós possamos empenhar com mais afinco a nossa atividade sindical. As outras empresas têm recebido a gente muito bem, é um tratamento muito diferenciado, mas quando chega na CSN, que é a maior base da nossa diretoria, onde nós temos o maior número de diretores trabalhando, a empresa não vem tratando a nossa diretoria com a atenção que deveria. Para vocês terem uma ideia, imagine que depois de 8 meses, ela não liberou a nossa diretoria. Mas a diretoria atual, a anterior, que tinha perdido as eleições, continua até hoje liberada. Olha que inversão de valores que a Companhia Siderúrgica Nacional vem fazendo com a nossa diretoria. Chega a ser uma covardia sem tamanho. A equipe que perdeu continua liberada, e a equipe que ganhou já 8 meses, à frente do sindicato, ainda não conseguiu essa liberação. Chega a ser uma coisa muito vergonhosa. E nós estamos aí com toda a paciência, né? Sabendo que vai chegar a hora da nossa diretoria poder ser liberada e poder executar um trabalho com mais atenção, com mais dedicação, porque o acúmulo de função, ele é muito pesado para nós. Nós trabalhamos aqui em turno de 8 horas, então tem dia que a nossa equipe não consegue dar atenção às atividades sindicais. E a empresa dificultou também, vem dificultando a nossa linha de comunicação junto com a empresa. Então isso é uma coisa muito triste para nós, para os trabalhadores e também para o meio sindical. São atitudes que refletem diretamente ao resultado da nossa diretoria. Nós tivemos percentual acima do INPC, nós estamos também com cartão alimentação, todos eles sendo colocados também acima do INPC. Nós tivemos empresa que chegou a dar 100% no cartão alimentação. Isso está sendo bom para nós, né? Empresa pagando R$900 de cartão alimentação, empresa pagando R$1.000 no cartão alimentação, foram significativos para nós, uma vez que esse ganho ele corresponde a 100%. E outros ganhos também tangíveis que nós estamos trazendo para a categoria, e o trabalhador tem visto com bons olhos. É claro, depois de 30 anos, numa gestão de 8 meses, nós não vamos conseguir uma mudança da água para o vinho. Nós sabemos que esses 30 anos de perda, nós vamos aos poucos conseguindo trazer de volta os benefícios, trazer de volta o orgulho e a satisfação dos homens e mulheres de aço do nosso sul fluminense. São quantos diretores que precisam ser liberados, Edmar? Bem, nós temos um total de 40 diretores, né, que compõem a nossa equipe, e nós temos, no total, 7 diretores que deveriam ser liberados. Mas a empresa, até o momento, ela vem se recusando a liberar. Esses 7 diretores são que compõem a nossa executiva, sendo que essa nossa executiva, nós temos alguns que estão no INSS, então não dependeria da liberação da empresa. Nós teríamos hoje 5 diretores que dependeria da liberação da empresa, e ela então é uma empresa que tem mais de 10 mil funcionários, e ela se recusa a liberar esses 5 para que a gente possa ter um trabalho melhor junto à diretoria executiva
da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. Falando em CSN, né? Recentemente, se eu não me engano, teve uma importante luta, uma importante greve aí da empresa, né? Conta aí como que foi e como que vocês atuaram. Bem, nós tivemos uma mobilização que se deu no interior da fábrica. Haja visto, o trabalhador estava muito insatisfeito com a quantidade de perdas que vinha acumulando. Nós estamos vindo de uma perda de um plano de saúde de nível nacional para um plano de saúde nível local. Nós estamos vindo de uma perda de um turno de 6 horas para um turno de 8 horas e nós não conseguimos ter uma equiparação salarial. Isso gerou no trabalhador, no interior da fábrica, uma mobilização. Nós estivemos atuando nessa mobilização, nós tivemos um grande número de trabalhadores mobilizado e, por incrível que pareça, a Companhia Siderúrgica Nacional, de forma muito vergonhosa, ela veio demitir esses trabalhadores. Nós estamos com processo de reintegração. Da comissão foram 9 trabalhadores demitidos. Depois teve um outro grupo que também foi demitido. E no grupo maior foram mais de 600 trabalhadores demitidos por perseguição. Isso está na justiça e nós estamos confiantes de que a justiça será feita e que os trabalhadores que foram demitidos de forma injusta possam retornar ao seu local de trabalho e continuar defendendo o seu pão de cada dia. Os 9 que estavam na comissão já tiveram, por 4 vezes, concedida a reintegração deles, e aí, de forma que nós não sabemos explicar, a empresa acaba recorrendo e atrasando o retorno desses trabalhadores. E o pior de tudo, a todos vocês que nos ouvem, são trabalhadores que têm sua família, né, e precisam tratar, sustentar a família. E a empresa vem alegando que esses trabalhadores trazem risco à segurança da empresa. E nós discordamos, porque são trabalhadores, são pais e mães de família, que não têm nenhum interesse em fazer algazarra, em trazer prejuízos para a empresa, e durante o processo de mobilização, tudo isso ficou comprovado. Inclusive, a empresa chegou a mover um processo contra a minha pessoa, contra um dos nossos advogados. O próprio sindicato também chegou a processar a gente, a diretoria anterior, e nós fomos inocentados na justiça. Isso prova que o trabalho que foi feito foi um trabalho de muita dedicação, de muita perseverança, e não teve nada que pudesse levar a segurança da empresa a correr risco. Nós fizemos tudo ordenadamente, com total conhecimento e muita segurança, não só aos trabalhadores, mas também para a empresa. Desculpa, mas assim, o sindicato processou vocês por quê? Ele colocou que nós estávamos fazendo uma mobilização de forma desordenada e que nós estávamos proibindo os trabalhadores de adentrarem a empresa para ganhar o seu pão de cada dia. E isso nós comprovamos, né, de que não procedia, de que o sindicato, que deveria estar apoiando o trabalhador, apoiando o seu associado, ele acabou jogando do outro lado. E a justiça entendeu que nós não cometemos nenhum erro, porque nós estávamos buscando melhores condições de vida e de trabalho. E
Edmar, fica a pergunta, né? Quem tem um sindicato assim precisa de patrão, né? Guilherme, era isso que o pessoal estava perguntando, né? Poxa, Edmar, você é sócio do sindicato há não sei quantos anos e numa mobilização sindicato que era para te apoiar, ele te processa. É isso mesmo, Guilherme. Nós fomos processados pelo nosso sindicato. Veja que nível que chegou. O sindicato que era para defender o trabalhador, em frente a uma mobilização, ele processa o trabalhador. Olha que nível que nós chegamos. Chega a ser cômico, né? Essa atitude do sindicato processando aí o seu associado. E só para ir para o ouvinte entender, né, como que tem sido aí a sua atuação ou durante a antiga gestão do sindicato, né, como que tem sido sua atuação política, seu modo de agir, né, para a gente entender, para saber que não tem motivos aí nenhum do sindicato processar aí o associado. Vejam bem, nós estávamos com um projeto que era defender o sindicato para os trabalhadores e as trabalhadoras. Nesse trabalho de devolver o sindicato para os trabalhadores e trabalhadoras, nós, mesmo sem transição, nós pegamos um sindicato totalmente falido. Pegamos muitas dívidas, pegamos carros sem motor, sem banco, arrancaram tudo por dentro, depredaram algumas unidades do sindicato. Nós chegamos a lançar um jornalzinho, que depois eu posso até encaminhar para você ter conhecimento, colocar na página para os seus seguidores. Foi uma coisa de louco. Eles praticamente depredaram o patrimônio do trabalhador e da trabalhadora. Embora nós tivéssemos um acúmulo grande de perdas dos nossos direitos, nós também tivemos muita perda com os nossos imóveis, com os nossos automóveis. Pegamos trabalhadores que não tinham salário em dia, que não tinham férias em dia, muitos anos de atraso de fundo de garantia, de INSS. A diretoria anterior, ela deixou uma vergonha danada na história sindical. Lembrando que eles estavam com o apoio e proteção da força sindical, que na nossa região deixou aí uma grande catástrofe para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa região, que tiveram muita perda. Foram perdas imensuráveis, e patrimônio do trabalhador sendo destruído, sendo depredado, né? Isso tudo nós tivemos que levar para a justiça. Isso está sendo alvo de justiça. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque eles pediram à justiça, segredo de justiça, e a justiça acabou concedendo a eles aí o segredo de justiça. Senão nós iríamos falar de alguns números, mostrar alguns exemplos, mas nós estamos confiantes de que a justiça será feita e que eles terão que indenizar esse prejuízo que o trabalhador e a trabalhadora acabou sofrendo, porque eles eram para representar o trabalhador e eles não o fizeram dessa forma. E Edmar, e quais foram os sindicatos aí que apoiaram vocês, além das duas centrais sindicais? Bem, nesse acordo nós tivemos uma unificação da nossa base, nós tivemos o apoio do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, nós tivemos o apoio do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense, nós tivemos apoio do Sindicato dos Portuários e tivemos também o apoio dos Inconfidentes de Minas Gerais. Isso fortaleceu a nossa base e nos ajudou para que nós pudéssemos ter maiores condições
de trabalho e de vida para os nossos trabalhadores. Tivemos apoio também de alguns sindicatos no processo eleitoral, e aí nós tivemos aí o pessoal que nos apoiou, não só do Rio, como também de São Paulo. A equipe de São José trouxe para nós apoio grande, né? Teve conosco. O Sindicato dos Metalúrgicos do Rio também nos apoiou. Tivemos metalúrgicos de Angra dos Reis também nos apoiando. Tivemos vários apoios, né? A gente ficar citando, às vezes acaba esquecendo algum. Mas tivemos vários apoios do Rio, São Paulo, Minas, né? Tivemos pessoas até de mais longe também nos apoiando, como o Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul, também enviou apoio para nós. Então, nós agora temos aí uma gratidão, porque depois de 30 anos, o sindicato volta agora para a mão dos trabalhadores e trabalhadoras. E, Edmar, você falou que, né, não dá para reverter 30 anos em 8 meses, né? E de fato é bem complicado isso. Mas, assim, alguma luta, né, que teve nas fábricas, né, vocês conseguiram travar, né? Quais foram aí as conquistas, as vitórias aí que vocês obtiveram aí nessas lutas? Bem, Guilherme, o que eu disse para você, hoje uma das nossas maiores satisfação é devolver o sindicato para a mão dos homens e mulheres de aço do Sul Fluminense. Isso é uma coisa que hoje já é pública e notória. Embora nós ainda temos muitos canais de comunicação trabalhando contra a gente, porque o sindicato que estava na gestão anterior, ninguém falava deles. Eles tiraram muito ganhos, né, muitos direitos do trabalhador, e ninguém se falava nada. Agora nós temos uma direção que vem buscando defender o trabalhador, entregar a ele aqueles direitos que lhes foram tirados, mas alguns meios de comunicação, não sabemos por qual motivo, ainda continua falando mal da nossa gestão. E aí a gente não entra em detalhes, sabe? A gente só fica triste porque tudo aquilo que nós conseguimos conquistar para o trabalhador, tudo aquilo que o homem e mulher de aço têm conquistado, é público e notório que toda a nossa região está sendo beneficiada com isso. Nós injetamos, somente no cartão alimentação, 12 milhões por mês na nossa economia. E aí, assim, isso era para ser um motivo de orgulho, né? A nossa economia está sendo fomentada, mas alguns meios de comunicação não conseguem ver isso e continua tentando denegrir a nossa imagem. Nós tivemos também um ganho acima do INPC e isso trouxe para nós também algumas margens de alguns milhões sendo refletido também na nossa economia. Assim que a gente conseguir concluir esse trabalho, e aí eu vou assumir esse compromisso com você de estar levando aí para vocês, quantas empresas, como é que isso refletiu na nossa economia, de quantos trabalhadores nós estamos falando, e o que isso vai impactar diretamente no bolso do trabalhador e da trabalhadora, e também na nossa economia. Nós estamos falando aí na casa dos milhões, que resultado diretamente para os trabalhadores e trabalhadoras de todo o Sul Fluminense. E eu acho bastante importante que você coloque isso, né, que o Brasil ainda vive numa crise econômica, né, uma crise capitalista muito grande, né? Qual que é a importância aí da luta dos trabalhadores e dos trabalhadores terem esses direitos aí frente ao cenário econômico do país? Como você mesmo disse, Guilherme, nós estamos num cenário difícil e as nossas montadoras do Sul Fluminense, elas também vêm encontrando alguma dificuldade e nós poderíamos ter feito até acordos melhores, mas essa crise acabou dificultando. Então nós temos montadoras aqui como a Volkswagen, como a Nissan,
né? São empresas grandes como a própria CSN, ArcelorMittal, Saint-Gobain. A gente negocia nessas empresas e nós sabemos que o cenário não é muito favorável para o trabalhador e para a trabalhadora. Mas em todas essas empresas nós conseguimos um ganho mais satisfatório para o trabalhador. De todas as empresas que nós já concluímos o acordo coletivo, nenhuma delas foi abaixo do INPC. Hoje, o nosso pior cenário foi o INPC pleno. E nós estamos fazendo esse estudo, esse levantamento. Pode ser que a gente consiga fechar, né, o ano, talvez, como entre os melhores sindicatos do país. E aí eu te falo, mesmo com toda a dificuldade, apenas 8 meses, ainda não conseguimos fazer um treinamento específico para a nossa diretoria, não tivemos a nossa diretoria liberada, estamos com um cenário difícil e tudo indica que nós vamos conseguir fechar entre os melhores sindicatos do país. É claro, todo esse trabalho nós devemos a gratidão aos homens e mulheres de aço, que têm não só ouvido o nosso clamor, mas eles têm apoiado a nossa luta. Eles estão a dia do nosso lado, para que nós possamos construir essa história com o trabalhador e para o trabalhador. Isso tem sido muito gratificante para nós. As empresas têm entendido o clamor do trabalhador e da trabalhadora. Nós tivemos uma mobilização na CSN, na qual nós tivemos 1 hora de atraso na empresa. Nós conseguimos praticamente, nessa 1 hora de atraso na empresa, foram mais de 10 mil trabalhadores e trabalhadoras que compraram a ideia, entenderam o chamado, estiveram conosco, e depois nós liberamos para o dia de trabalho, e assim eles o fizeram. Então, assim, hoje o trabalhador ele consegue voltar a confiar no seu sindicato, e é claro, isso a gente não muda de uma hora para outra, isso é gradativamente, mas o trabalhador ele já consegue ver com bons olhos o seu sindicato, o sindicato que dá ao trabalhador não só o seu sindicato, mas ele passa a ter voz e ele passa a ter vez com a nossa diretoria. Edmar, vamos aí nessa segunda parte aí da nossa entrevista, né? Que está quase chegando aí pela metade. Falar um pouco aí de política nacional, né? Coisa que eu faço aí com os demais sindicalistas, né? Que vem aqui no mesa de debates. Primeiramente, Edmar, como que você está vendo aí o nosso cenário político nacional brasileiro? Uma pergunta bem ampla, né, para você discorrer. Guilherme, o nosso cenário atual brasileiro, ele traz grandes preocupações para todos nós. Nós ainda não temos um momento que seja ele confortável para nós. Nós sabemos que as alterações na legislação, ela acabou afetando a família trabalhadora. A família metalúrgica não foi diferente. Nós tivemos algumas mudanças previdenciárias e na própria legislação que trouxe grande perda para o trabalhador e para a trabalhadora. A própria mudança também, né, com as eleições que nós tivemos, o período da eleição em si, ele já é um período preocupante para todos nós. Nós sabemos que o nosso país, quando você entra no processo eleitoral, em si só ele já traz muitas preocupações. Isso nós sabemos que também dificultou por demais o nosso cenário atual para os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas nós estamos confiantes de que possam passar essas tempestades, que surjam dias melhores
e que nós possamos traduzir isso em ganho para o trabalhador e para a trabalhadora, uma vez que nós não temos nenhuma intenção de fechar nenhuma empresa. Nós queremos fazer das empresas cada dia maior, cada dia mais forte e cada dia mais sólida. Que essas empresas também reconheçam os seus trabalhadores, tragam para eles melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, e que nós possamos fazer do Sul Fluminense um dos melhores lugares para se investir, para morar, que nós possamos ter mais segurança, mais emprego, mais moradia, e que o Sul Fluminense possa se tornar a vitrine dos sonhos para a nossa categoria, né? Uma categoria que vem sofrendo muito, mas que não mede esforço. Nós temos bons resultados das nossas empresas, dos nossos trabalhadores, e nós gostaríamos, então, de traduzir essa dedicação do trabalhador e da trabalhadora em condições melhores para eles e também para a família do Sul Fluminense. Perfeito. E a avaliação, né, acerca do atual governo, né? Como que você vem vendo aí a atuação do novo governo, né, do governo Lula e Alckmin? Nós estamos vendo como positivo, né? A gente vê que a economia começa a direcionar para condições mais favoráveis, e também aquilo que nós falamos, a gente não se muda isso da noite para o dia, é um trabalho que exige muito, tem que ter muita perseverança, muita dedicação. Os trabalhadores também entendem dessa forma que quando o cenário começar a melhorar, nós temos tudo para poder começar a colher bons frutos, né? Estamos trabalhando afinco nisso, esperamos que isso melhore esse cenário o mais rápido possível, para que esse resultado possa ser traduzido para os homens e mulheres de aço de toda a nossa região, bem como também as outras regiões de todo o nosso país afora, possa colher bons frutos. Porque uma coisa eu digo para você, Guilherme, e para todos nós que está ouvindo essa live: o trabalhador brasileiro, seja ele os homens e mulheres de aço ou de qualquer outro ramo, ele tem se empenhado e ele não tem medido os esforços para que o nosso resultado seja gratificante para todos. É importante também que os empresários entendam essa dedicação dos trabalhadores e valorize a nossa mão de obra. Mão de obra essa que muitas das vezes é feita com muita dificuldade. São trabalhadores que saem de manhã, pegam ônibus lotado para chegar no local de trabalho. Muitos deles, ao entrar na fábrica, não têm condição sequer de tomar um café digno para que possa dar uma produção daquilo que a empresa e os empresários precisam. Nós temos aqui no Sul Fluminense, como exemplo da CSN, trabalhadores e trabalhadoras que labutam o mês inteiro. Muitos deles não ganham sequer um salário mínimo. Isso chega a ser muito triste, porque nós estamos falando de uma das maiores empresas da América Latina. E o salário, ele está muito aquém daquilo que deveria. Então, isso traduz muita dificuldade para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Maravilha! Tivemos aqui um pequeno problema aqui na nossa live, mas pelo visto aí já foi resolvido, já estou falando aqui com vocês, né? E continuando aqui a entrevista, né? E em relação ao ex-governo, né? O ex-governo de Bolsonaro, né? Como que você vê essa questão do ex-governo e dos escândalos, né? Que estão tendo aí na questão das joias? Eu vou tentar resumir bastante, que a minha bateria já está apitando para acabar. Eu estou com 5% de bateria. O dia foi muito corrido, viu, Guilherme? Talvez
eu fico devendo para você aí, porque a bateria não vai aguentar. O que nós vimos, com todos os acontecimentos no nosso país, é que a nossa sociedade como um todo, ela precisa ser mais participativa. Nós, muitas das vezes, não estamos envolvidos e comprometidos da forma que nós deveríamos. Como eu falei para você, nós tivemos 3 eleições consecutivas canceladas na Justiça. 2010, 2014, 2018. E mesmo com todo esse cenário, o trabalhador ainda fica meio acuado. Ele ainda não está seguro de participar ativamente ao lado do seu sindicato, de representar o seu sindicato com mais afinco, com mais dedicação. O que nós vemos é que muitas coisas erradas que acontecem, o trabalhador ele não luta para mudar essa história. Ele não busca colocar a boca no trombone e dizer que ele não concorda com as coisas que vêm ocorrendo. E muitas das vezes também nós temos vários órgãos e vários fatores que, mesmo sabendo que as coisas estão tomando o caminho errado, eles não defendem o trabalhador. Muitos deles se ocultam, se omitem. E outros que, às vezes, acabam, mesmo sabendo que não é o correto, eles, por algum motivo ou outro, acabam apoiando a coisa que não é correta. Isso traduz para nós em grande perda. E a perda hoje do trabalhador e da trabalhadora é uma perda que faz com que o nosso país ele acaba ficando cada vez mais pobre, ele acaba ficando cada vez mais injusto. Isso traduz nos números onde o crescimento do país, o crescimento da população acaba ficando para trás. Ou seja, aqueles que mais precisam acaba a cada dia aumentando ainda mais o número de pessoas, a linha da pobreza acaba aumentando ainda mais, e isso é coisa que não é bom para nenhum de nós. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Edmar. Gostei aí bastante aí da nossa conversa. E rapidamente passo a bola aí para ele fazer suas considerações finais. Ô Guilherme, eu quero te agradecer a todos os ouvintes. Eu peço desculpa aí pela minha bateria. Tá bom, gente? Pode ter certeza que no próximo, Guilherme, nós faremos aí com mais informações para os trabalhadores e trabalhadoras, uma vez que eu procurei também passar o maior número de informações possíveis. É claro, a gente teria aí assunto para a gente conversar alguns dias, e o trabalhador e trabalhadora sempre sendo prioridade para todos nós. Mas, infelizmente, a bateria não está colaborando, uma vez que nós fomos muito solicitados por hoje. Eu não estou com carregador aqui, senão nós íamos plugar ele aqui e continuar a nossa live. Mas deixamos aí aberto o nosso canal para uma próxima oportunidade, viu, Guilherme? Tendo outras oportunidades, assim nós o faremos, e será para nós uma grande honra estar aí participando com todos vocês. Nós vamos ter agora aí um trabalho que, assim que for concluído, nós vamos ter o compromisso de trazer aí para o canal, para que vocês possam estar tendo conhecimento do trabalho do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, onde tudo indica que nós vamos estar entre os melhores sindicatos do país, com os acordos fechados em breve. E nós traremos isso daí para vocês. Obrigado aí, uma ótima noite a todos vocês. É uma honra para nós, uma gratidão poder fazer parte, poder levar um pouco da informação dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o Sul Fluminense, que nós chamamos de homens e mulheres de aço. O nosso muito obrigado e uma ótima noite a todos vocês. Então é isso aí, mais uma vez aqui agradecendo ao Edmar, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Mesa de Debates, também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no TikTok. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF
e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Forte abraço aí a todo mundo e fui!